Podem sentar as que estão aqui, por favor. Eu quero saber, por que tem esse tanto de gente hoje? Campanha? Olha, hein? Acho que não deveria. Deveria ser assim sempre. Então, vamos lá. Receber a unção do Senhor. Porque esse propósito já começou, você percebeu, começou com tudo, né? O negócio veio para mostrar que não está para brincadeira, que é para fazer a diferença. Não só mudanças internas, mas mudanças na vida sentimental, mudanças geográficas, mudanças dentro de casa. É assim que o Senhor tem trabalhado. E assim, eu sou suspeita para falar, porque eu amo o propósito dos 52 dias. Para mim, é um dos mais fortes. E esse começou provando que vai ser o mais. Então, aconselho você a resistir, firme. Primeiro, porque é no frio. Um propósito que é no frio, você já pode saber que ele é forte. Porque para você vencer... a mulherada está toda animada da oração da madrugada, né? Vocês lembram que vai estar 10 graus, né? Só... Amém. Porque eu acho que Deus ouve mais, entendeu? Tem uma ligação maior. E hoje nós vamos falar sobre erros. Alguém já errou aqui? Quem já errou aqui? Ah, bom. Não, a gente não estava preocupada, achei que era só eu. Erros. Todo mundo erra. Todo mundo tem os seus deslizes e as suas fraquejadas no meio do caminho. O importante, e a palavra mesmo diz, é não desistir. É se arrepender diante do Senhor. E mostrar a Deus, e mostrar ao mundo espiritual, sou um miserável, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso de conserto, eu preciso ser melhor. Isso é o importante. E não acreditar na voz do mal e na voz do diabo, tentando convencer você de que você é aquele erro. Nós temos que perseguir ser como Jesus, como um Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco. Nós temos que perseguir isso na nossa vida. Mas você sabe que ainda que você percorra toda a jornada, nós nunca seremos como Jesus, jamais. Igual Ele, nunca. E isso é motivo para você não continuar buscando e buscando ser melhor a cada dia? Não, não é motivo. Permaneça em busca de ser melhor a cada dia. Permaneça em busca de corrigir as coisas que estão atrasando sua vida e estão fazendo você dar voltas ao redor da montanha, muitas vezes, porque aquilo se torna um padrão na sua vida. Quando nós falamos de padrões, às vezes quando a Bíblia falava de padrões, eu não conseguia entender muito bem o que ela estava querendo dizer com padrões. Mas como assim padrões? Padrões são coisas que estão acontecendo na sua vida, que você sabe que aquilo não está certo, mas você convive com aquilo como se aquilo fosse certo. Não é só pecado. São coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Se você, na sua casa, todo final de semana, tem briga, tem discórdia, tem algum problema, isso é um padrão errado. Se toda vez que você vai fazer uma viagem, que vocês vão sair, que vocês vão fazer alguma coisa, e dá errado na viagem, e o negócio não flui, e o negócio atrasa, e não sei o quê, está errado, isso é um padrão errado. Não é para ser abençoado, é para tudo fluir de uma forma perfeita. Se toda vez que você entra no emprego, tem alguém que persegue você, tem alguém que está ali, que, sabe, toda vez parece que tem uma dificuldade dentro daquele local de trabalho, isso não é normal. Tudo tem que ser abençoado, tudo tem que fluir. Toda hora tem uma dorzinha aqui, um negócio ali, está errado. São padrões errados. E a gente não pode aprender a conviver com eles. E nós não podemos também ser conhecidos por esses padrões. Erros não nos definem. A palavra hoje é essa. Um erro não define você. Você não é o seu erro. Eu não estou dizendo de pecado. Porque quando você peca, e peca de uma forma consciente, você sabe que você não podia pecar, mas você peca, aí já é outra história.
Agora, quando você está ali, na jornada, em busca, e está oprimido, acontece alguma coisa, sentimentos, é o diabo soprando no seu ouvido e tal, não sei o quê, são erros que não definem você. Em 2 Samuel 11, eu tenho que ler do versículo 1 até o 26, por quê? Para você entender toda a jornada de tudo que aconteceu. Essa palavra já foi lida aqui, mas você precisa entender como que aquilo aconteceu e como que aquilo foi tramado de uma forma a ser um assassinato mesmo. Aquilo foi um assassinato. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou, foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram a ele: ela se chama Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Ou seja, Batseba tinha acabado de sair do período menstrual. Ela estava no ponto para engravidar. Ela já estava ali. E Davi, que devia estar na guerra, Davi, que devia estar focado em outras coisas, o que ele estava fazendo? Ele foi tirar um cochilo à tarde. Mas como ele não conseguiu dormir, ele foi caçar alguma coisa para fazer. E quando você vai procurar alguma coisa para fazer, você vai achar um problema. Porque que ele está... Sabe aquele dia que você está ali, você não está com fome, mas você está procurando alguma coisa para comer? Ou você está entediado e você fica procurando alguma coisa para fazer? Sabe aquele dia que você fala assim, estou entediado, deixa eu mexer no celular, você está caçando alguma coisa ali? Davi, é isso. Já que ele não conseguiu tirar o cochilo dele à tarde, que ele não deveria estar tirando, ele deveria estar na guerra, ele foi caçar um problema. E ele achou. O nome do problema é o quê? Batseba. Achou o problema. E aí, o que ele fez? Chamou, mandou ela vir, teve relações com ela, depois mandou ela embora. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Então Davi mandou um recado a Joabe dizendo: mande-me imediatamente Urias, o heteu, preciso falar com ele. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando como ia a guerra e como estavam Joabe e os soldados. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Enviou um presente para ele em sua casa. Mas Urias não foi para casa. Ele passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do palácio real. Urias era um bom servo. Você vê que Davi tentou mandar ele para casa. Porque aí, o que acontece? Quando chegar em casa, ele vai encontrar a esposa dele, os dois estão com saudade um do outro, pronto, ninguém vai desconfiar que o filho é de Davi. Olha só, como que uma pessoa pode tentar manipular uma situação toda para sair ilesa daquilo? Ele tentou manipular a história, até mandou um presentinho. Gente, isso é muito errado. Olha, pior do que você mentir descaradamente, porque isso é horrível. E às vezes quando as pessoas mentem descaradamente, a gente fica até meio assim, né? Nossa, que isso é inacreditável. Pior do que mentir descaradamente é manipular uma situação a seu favor. Manipulação é mentira. E mulheres, quero dizer que se as mulheres não tomarem muito cuidado, elas são as rainhas da manipulação. Ela sabe convencer. Ela tem um jeito de falar. Quando ela quer alguma coisa, ela fica até mais boazinha. E você sabe que manipulação é mentira? Eu já vi um caso na igreja de uma mulher que confessou que toda vez que ela queria ganhar um sapato novo,
ela agradava o marido dela de um jeitinho especial. E aí ela conseguiu o sapato. Só que isso é manipulação. E isso é mentira. E mentira não agrada a Deus. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo à sua presença e perguntou: o que há com você? Por que não foi passar a noite com a sua esposa, depois de haver ficado tanto tempo longe dela? Urias respondeu: como poderia eu entrar em minha casa para comer, beber, descansar e deitar-me com a minha esposa, enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre? Tão certo como o Senhor vive, não faria tal coisa. Bem, Urias, continuou o rei, fique hoje e passe essa noite aqui. Amanhã o mandarei de volta. Assim Urias passou o dia em Jerusalém, e no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, até se embriagar. Mesmo assim, à tarde Urias saiu para dormir na sua esteira e passou a noite nos portões do palácio, onde os guardas dormiam. E não foi para sua casa, para a companhia de sua mulher. No dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta para Joabe. Na carta, Davi escreveu: coloque Urias na linha de frente de combate e abandone-o numa posição onde o combate estiver mais acirrado, para que ele seja morto. Então Joabe, ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada, onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e batalharam contra Joabe, Urias foi morto com outros soldados israelitas. Então Joabe mandou um mensageiro levar a Davi um relatório sobre o andamento da batalha. Ele deu a seguinte ordem ao mensageiro: depois de contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar indignado e perguntar: por que os soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros? Não viram que eles podiam atirar flechas do alto do muro? Vocês não ouviram dizer que em Tebes o próprio Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto por uma pedra de moinho, atirada dos muros por uma mulher, e que foi um erro tomarmos essa posição? Então você dirá: Urias o heteu foi morto nessa batalha. Davi conseguiu o que queria. Ele tentou de todas as formas e o servo estava mais focado do que o rei. Isso não é difícil de acontecer também. Às vezes há pessoas que estão em posições mais elevadas, que não estão tão focadas quanto servos sem nome. Aqui Urias tinha o nome, mas era um servo sem nome. Mas há servos sem nomes, que estão mais focados do que o próprio rei. Davi conseguiu, mandou ele, botou ele na linha de frente, para que ele fosse morto. Nesse momento, dá para se pensar assim: será que ele não percebeu nenhuma vez que o que ele estava fazendo estava errado? Acredito que não. Você não vê nenhum lapso, nenhum pensamento, nada. Ele ficou cego. O que pode acontecer com qualquer um? Cabe você dizer: nossa, olha que coisa horrível o Davi fez. Quem nunca ficou cego? Quem nunca estava num caminho, trilhando um caminho certo, e se deixou levar por alguma coisa ou por alguma situação e ficou cego. Passou a não ver mais nada, a não ouvir mais nada, a palavra parece que não entra, e não ouve, não vê, e vai tomando decisões erradas mesmo, e achando que está certo. Ou você, ou alguém perto de você. Eu já fiz isso muitas vezes, inclusive. De eu estar tomando decisões erradas, mas achar que eu estou no meu direito. Não, porque eu estou certa. Eu estou no meu direito. Não quero nem saber, nem me importo com o que estão pensando. Eu vou fazer. Mas quem que é a maior prejudicada nisso? Sou eu. É você. Quando você está tomando decisões erradas, na cegueira e na falta de direção, o maior prejudicado é você. Urias, aqui, provavelmente foi até salvo, porque foi enganado, porque foi leal ao rei, e o rei o enganou. Urias confiava em Davi. E Davi fez o que com a confiança de Urias?
Manda ele para frente da batalha para ele morrer. Porque eu fiquei com a mulher dele ali, ó. Agora a mulher está grávida e eu tenho que resolver esse problema. Como que eu vou resolver? Vou dar o meu jeito. Esse vou dar o meu jeito só vai colocar a pessoa em mais encrenca do que ela dobrar os joelhos e falar: Senhor, me arrependo, me ajuda a resolver o problema que eu mesmo criei. Você sabia que quando você dobra os seus joelhos e se humilha a Deus dessa forma, Ele vai te ajudar? Eu já fiz essa oração a Deus. Senhor, me ajuda a resolver a confusão que eu criei. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo resolver. E o Senhor vai colocando as coisas no lugar de uma forma que você possa se arrepender. Não de uma forma que vai encobrir também aquilo que você fez, mas que você possa se arrepender e consertar as coisas. O mensageiro chegou, pois, a Jerusalém e apresentou o relatório de Joabe a Davi. O relatório era este: os inimigos investiram contra nós porque eram mais poderosos e saíram contra nós no campo, enquanto procurávamos fazê-lo recuar até a entrada da porta da cidade. Então os soldados nos atacaram com flechas do alto dos muros, e alguns dos nossos homens foram mortos nesse ataque. E Urias, o heteu, foi morto também. Então Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não desanime. A espada fere qualquer um, sem distinção. Continue a lutar mais duro ainda, e conquistem a cidade. Animem-o dessa maneira. Batseba chorou quando soube que seu marido Urias havia morrido. Eu já fiz um culto que eu critiquei um pouquinho a Batseba. Hoje eu não vou fazer, não, porque não é esse o foco. Mas Davi, quando recebeu a mensagem, olha só como a maneira como ele responde. Anima o povo, isso pode acontecer com qualquer um. Ele manipulou toda uma situação para o cara ser morto. Mas anima o povo, isso aí pode acontecer com qualquer um. Toda vez que você fizer como Davi, olhar para a janela, ficar ali durante a tarde, olhando pela janela, a janela da vida mesmo, sabe? Caçando alguma coisa, você vai achar. Todo mundo acha. E sabe o que a gente acha? Principalmente coisas que são nossos gatilhos. Se você tem gatilho com mulher, vai aparecer uma, porque mulher é o que não falta. Se você tem um ponto fraco, o seu ponto fraco é bebida, você vai encontrar. Se o seu ponto fraco é internet, é mexer no que não deveria, você vai achar. É só uma olhadinha, é nada. De uma olhadinha vai para muitas outras coisas. Se o seu ponto fraco é dinheiro, você vai encontrar uma forma de conseguir pegar aquilo que não é seu. Se o seu ponto fraco é a manipulação, você vai sempre se encontrar em situações que você vai precisar ter uma força a mais para não manipular aquela situação. Se o seu ponto fraco é deslealdade, sempre vai ter uma oportunidade de você falar de alguém, de você dar a sua opinião, às vezes infeliz, sobre alguém. Porque fulano, porque isso, porque fez aquilo. Cuidado, porque quando você julga uma pessoa, e a pessoa está lutando para fazer o certo, lutando para agradar a Deus, e você está ali, de trás, julgando aquilo que ela está fazendo, apontando o seu dedo, dizendo como ela deveria fazer, ou como ela não deveria ter feito, você vai se encontrar num problema perigosíssimo. É como se... Tem pessoas, às vezes, elas se colocam em posições que elas não precisavam. Elas pegam problemas que elas não precisavam. Por quê? Estão olhando na janela. Estou distraído. Vou dormir. Não estou com sono. Vou caçar um problema, então. Cuidado com demônios hereditários e que vêm de família. Coisa que você viu sua avó viver, sua mãe viver, sua irmã viver. Cuidado. Isso aqui não me pega não, porque eu estou protegido, em nome de Jesus. Só isso não é o suficiente. Você vai precisar guerrear contra esses demônios. Se há um demônio na sua família de vícios, você vai ter que guerrear contra esse demônio. Se há um demônio na sua família de loucura, porque há demônios de loucura, da pessoa ficar cega, tipo Davi aqui, fazer todo um esquema.
Você vai ter que guerrear contra esse demônio. Só eu estou protegido. Eu sou blindado. Casamento blindado. Agora, né? Que o pessoal gosta. Blindado. Não, seu casamento vai ser blindado se você lutar por ele. E se você fizer uma risca no chão e disser assim, ó, aqui não, viu? E guerrear, e dobrar os joelhos, e ir a Deus com toda a força. Demônios hereditários estão na família há muito tempo. Você acha que ele quer ir embora mesmo, desalojar? Ele só está esperando uma oportunidade para entrar. E o que tem de história na igreja da avó que era dependente de medicamento, que a mãe foi dependente de medicamento, que os filhos foram dependentes de medicamento, e assim foi. Ou de câncer, ou de doença, nossa, que foi de um para o outro, de um para o outro. Quando você vai fazer um exame, não tem lá aquele questionário para você responder? Histórico familiar. Tem alguém na sua família com isso, com isso, com isso, com isso. Por quê? Porque conta. E no mundo espiritual, histórico familiar conta. E conta muito. E se você não guerrear contra demônios dentro da sua família, um dia você vai estar lá à tarde, olhando pela janela, e ele vai se apropriar da sua mente. Ele vai se apropriar de você. Eles estão lá só esperando. O momento certo, os gatilhos estão ali. Agora, eu contei toda essa história do Davi e mostrei para você o que Davi fez. Foi muito ruim, né? Muito ruim. Ninguém gostou. Todo mundo aqui, se ler só essa história do Davi, vai ficar com raiva, inclusive. Falar assim, poxa, Davi, olha, eu era sua fã, mas agora, Davi, você me chateou. Estou decepcionada. Você conhece Davi por isso? A história de Davi não é conhecida por esse erro aqui, não. Davi não é conhecido por esse erro. Você conhece, se alguém perguntar assim, qual é essa história do Davi? Ah, o que matou o gigante? Ó, já está aí, já. Davi não é conhecido, não foi conhecido, e não tem sido usado para contar desse deslize que ele teve. Sabe por quê? Porque um erro não define você. Não é porque você errou de uma forma grave, porque depois ele teve que se arrepender. Deus nem falou com ele, Deus falou com Natã, para falar com ele. Deus nem falou com Davi. Davi sofreu as consequências de uma forma muito dura. O filho dele morreu. Assim, foi uma coisa horrível. E tantas outras coisas que ele viveu por causa disso. Mas Davi se arrependeu. E Davi não é conhecido porque manipulou toda uma situação. Davi foi um grande homem, com grandes histórias, com uma grande descendência e com grandes respostas do Senhor, independente do erro dele. O erro dele não ficou barato, custou muito caro. Erros nos custam, mas não significa que você vai ser conhecido para sempre por causa daquele erro, se você não acreditar nisso. Se quando você erra, você escuta a voz do diabo de que você é aquele erro, você está perdido. Agora, se quando você erra, você vai a Deus, você se arrepende, você se humilha e começa a repetir o tempo todo, eu não sou o que o mal diz que eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou essa mentira que eu contei, eu não sou esse fracasso que eu fui. Eu não sou esse desequilíbrio que eu tive. Eu não sou essa pessoa lasciva que me pegou de novo. Eu não sou isso. Eu sou uma pessoa transformada. Eu sou uma pessoa mudada. Se você fizer dessa forma, que foi como Davi fez. Ele se arrependeu, pagou o preço que tinha que pagar, porque quando você planta, você colhe, mas ele fez muito mais depois disso. Eu lamento porque tem muitas pessoas que quando elas erram, elas tropeçam no meio do caminho, elas acreditam tanto que Deus não ouve mais elas, e que Deus não vai mais ouvir a oração delas, e que Deus não gosta mais delas. Deus não gosta mais de mim, Deus não vai mais ouvir. E vai ter vezes que você vai orar, e vai parecer mesmo que Deus não está ouvindo, mas Ele está. E o diabo vai tentar te convencer de todas as formas de que Ele não está ouvindo. Deus não está te ouvindo, não. Ele vai tentar convencer.
E se você não resistir, sua vida vai parar por ali. Você vai ser aquela pessoa de uma vitória só. Davi não foi só o menininho pequenininho que matou o gigante. Davi foi um homem extraordinário, que fez tanta coisa, tanta coisa. E a gente ama falar de Davi. Davi tinha o coração segundo o coração do Senhor. E por causa de um erro, não tornou ele um assassino e um traidor. Ele não fez? Ele fez. Mas ele não pode ser... Quem é Davi da Bíblia? Davi era um assassino, um traidor. Não, Davi foi um grande homem, que errou no meio do caminho, mas se arrependeu, se levantou, pagou o preço que precisava ser pago, e continuou sendo a criatura segundo o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos sujeitos a falhas, nós estamos sujeitos a erros. Ninguém quer errar. Ninguém quer fazer. E quando você traz a consciência, e quando vem à luz aquilo que você fez de errado, a pessoa que mais sente aquilo, pelo menos no meu caso, quando eu faço algo, sou eu. Poxa, como é que eu não vi isso? Como que eu não ouvi isso? Como que eu não entendi isso? Sabe? Poxa, meu Deus, eu quero entender então eu quero ver. É a oportunidade de crescimento. Erros são oportunidades de crescimento. Erros não são momentos de você acabar com a sua fé, com a sua vida, nunca mais vou buscar Deus, porque eu errei, Deus não quer me ver nunca mais na frente. Erros são oportunidades de crescer, avançar e nunca mais praticar aquilo. Mas e se acontecer de novo? Se humilha a Deus. Agora, também não é para... errei, perdão, Senhor. Errei, perdão, Senhor. Aí é sem vergonhice. Aí você já está passando um ponto. Aí não pode. Errou, se humilhou, é para nunca mais fazer. Acabou. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu não aceito cair nesse laço novamente, nessa distração novamente. Se eu falo de Davi, ou se você fala de Davi, você só vai lembrar dos grandes feitos dele. Você não vai se lembrar, primeiramente, do erro terrível que ele cometeu. Em Lucas 22, 54, diz assim: Então eles o prenderam e o conduziram à casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro acompanhava tudo à distância. Os soldados acenderam uma fogueira no pátio e sentaram em volta para esquentar-se. Pedro uniu-se a eles ali. Uma criada viu Pedro à luz da fogueira e começou a olhar para ele. Por fim ela disse: Este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou. Mulher, disse ele, eu não conheço esse homem. Por que a mulher tem sempre que ver? Você vê que estava todos os soldados ali. Quem viu? A mulher. Ela deve ter ficado ali assim, ó. Conheço ele. Conheço. Ela esperou o momento certo. Sabe aquele momento que fica todo mundo em silêncio? Estava ali com Jesus. Qual que era a intenção dela disso? Pega ele. Bate nele também. Que a intenção dela não era, tipo assim, senta aqui. Vamos. Não, a intenção dela era prejudicar. Cuidado para você não ser a criada, tá? Que o Pedro já, mulher, que isso? Criatura. Por isso, até a Bíblia, às vezes, eu tento defender a mulherada. Mas a Bíblia, ela nos dá algumas coisas assim, de que ela não poderia ter sido a que ficou quieta. Não poderia, teve que falar. Ali. Disse ele, eu não conheço esse homem. Depois um outro olhou para ele e disse, você deve ser um deles. Não, senhor, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro homem afirmou, eu sei que este é um dos discípulos de Jesus, porque também é da Galileia. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E logo que ele disse essas palavras, um galo cantou. Pronto. Pedro foi quando Jesus falou assim, antes que o galo cante 3 vezes, galo não é o galinho não, você sabe que o galo não é o galinho, né? Então tá bom, galo é tipo um instrumento. Antes que cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, desculpa, você vai me negar 3 vezes, ali. Foi o que aconteceu. Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou.
E aí, ele caiu em si. Olha o Pedro, que falou para Jesus, não, Jesus, imagina, vou fazer isso não. Quantas vezes você mesmo não disse para Jesus isso? Cuidado, Jesus está avisando, Deus está avisando. Cuidado com isso aqui. Cuidado com essa conversinha fora de hora. Cuidado com essa trocazinha de mensagem inocente. Cuidado. Não, imagina, Jesus, não vou fazer isso mais não. Não chega perto disso aqui, que isso, vou fazer isso não. Só estou ali, só porque tem uns amigos meus, eu estou acompanhando. Vou fazer não. Olha o Pedro aqui, ó. Fez. O Senhor não alertou? Pedro negou Jesus por falta de 1, 3 vezes. Não conheço não. Conheço não, andava lado a lado com o Senhor, não conheço. E chorou amargamente, de dor, de arrependimento, porque você, quando cai em si do que você fez, é uma amargura mesmo, de alma, sua alma fica amarga. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Uma vez eu li uma matéria de pessoas que acabaram com seus casamentos por causa de traição. Traíram e não tiveram oportunidade de restauração. E aquela matéria era para eles contarem, né, qual foi o sentimento que ele teve naquela situação. E todos diziam que logo após o ato sexual, eles tinham uma sensação de morte, de angústia, de, sabe, uma dor mesmo, de o que eu fiz? O que eu fiz? Não tem como voltar atrás. O que eu fiz? É exatamente isso. O diabo ele oferece para você coisas que até parecem boas. Só que depois de consumado, aquilo vai doer amargamente. Como Pedro aqui, ó. Dói. Só que acabou para Pedro? Não acabou. E quando a gente fala de Pedro, você vai se lembrar que ele negou Jesus. Pedro, que negou Jesus, sim. Mas que fez grandes coisas depois disso também. Pedro foi chamado pelo nome, pelo próprio Senhor. Depois dele ter negado Jesus, ele foi favorecido por Jesus. Depois de ter negado, não conheço não faz parte da minha vida não, nem do meu convívio. Ele foi favorecido pelo Senhor. Em Marcos 16, 7. Agora vão e digam aos seus discípulos, incluindo Pedro. Sabe por que esse incluindo Pedro? Diga aos seus discípulos, vai e fala para os seus discípulos, incluindo Pedro. Porque provavelmente o próprio Pedro devia estar assim, não faço mais parte disso. O Senhor me detesta. Ele não vai mais confiar em mim. Ele não tem mais confiança no homem que negou ele 3 vezes. Chamem os discípulos, incluindo Pedro. Ele não se esqueceu de Pedro. E ele não se esquece de você também. Quando você faz algumas coisas, não acredite que acabou para você. Não acabou. Só acaba quando o Senhor diz que acaba. Não acaba porque alguém disse que acabou. Não acaba porque o diabo soprou no seu ouvido dizendo que acabou. Quando Adão e Eva fizeram errado e pecaram contra Deus, e fizeram tudo errado lá, comeram da maçã, ficaram com vergonha, não tinha motivo para caçar problema, podia ter trazido a história deles aqui, fácil. Sabe quando você tem tudo? Você tem tudo, você não tem problema. Eu quero a maçã, eu quero aquilo lá. Mas você tem tudo, criatura, mas eu quero um problema ali, pronto. Após aquilo, após eles terem feito errado, e o Senhor ter corrigido eles, o que o Senhor fez? Caiam fora do jeitinho que estão. Deus vestiu eles. Deus colocou roupa neles. Eles estavam com vergonha. Ele estava com vergonha, porque eles começaram a ver a malícia das coisas, eles ficaram envergonhados. O que Deus fez? Vestiu eles. Que pai amoroso que você tem, que pai amoroso que eu tenho.
durante muito tempo, eu tenho muitos anos de fé. Eu já falei, sou uma jovem senhora. E eu tenho meus 15 anos de fé aí. Talvez, não sei. E por muitas vezes. Lá no começo, eu saí da igreja acho que 2 vezes. Porque eu acreditava que Deus não me amava mais, por causa de erros. Depois eu voltava, pedindo a misericórdia, o Senhor me recebia. Era igual o filho, vem meu filho, então, o pai estava de braços abertos para me receber. Depois, durante muito tempo, qualquer coisa que eu fizesse, ou qualquer deslize, uma imprecisão que eu tivesse para falar, eu tinha certeza que eu ia orar e Deus não ia me ouvir. Que eu ia chamar por Ele e Ele não ia me atender. Depois eu fui aprendendo o amor do Pai e a misericórdia dEle por essas palavras aqui. Diga aos discípulos e inclua Pedro. Pedro não era um excluído por causa do erro. Adão e Eva errou, vem aqui que eu vou vestir vocês primeiro. Ó o Pai amoroso. É o nosso Pai, é o seu Pai. Significa que quando você erra, ou quando você fala uma bobagem, ou quando você é guiado mesmo pelo mal, fica cego, desequilibrado, o Senhor não confia mais em você? Ele não vai mais confiar coisas em você? Você não é mais digno de confiança? Então para que existe salvação? Então para que o Senhor foi à cruz? Então é em vão o sacrifício de Jesus. É em vão, então? Foi em vão Ele ter morrido por mim e por você? Ele morreu por mim e por você, para que você fosse salvo. Errei, vou para o inferno, acabou. Vai, então, já entra lá na funerária, já se encaixa ali. Morre. Morre mesmo de vez, pronto, acabou. Acabou, então? Você não tem mais oportunidade de se reerguer, de viver? E o que diz a palavra de que Ele restitui os anos que lhe foram roubados? E o que diz a palavra do arrependimento? Que se você se arrepender, o Senhor perdoa. E Ele não se lembra mais dos seus erros. Alguém pode lembrar. Pode até ficar falando. Você não lembra o dia que você fez isso? Você não lembra o dia que você falou aquilo? Você não lembra que não sei o quê, que não sei o que lá? Alguém pode falar. Mas acredite, Deus não vai falar. Talvez Deus possa te lembrar disso, para que você não faça mais. Mas lembrar você, para acusar você e dizer que acabou para você, viu? Diga aos discípulos, e a Pedro não. Pedro está fora. Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de amor é esse? Que tipo de Jesus é esse? Que vê uma pessoa que errou, se arrependeu, e quer mudança, quer restauração, e não inclui ela mais. E ela não é mais incluída em nada. E isso serve para você, tanto para erros, quanto se alguém perto de você errou, falhou, deu aquele deslize, e você massacrou a pessoa, Deus está corrigindo você agora. Quem é você para apontar o dedo para a pessoa e dizer, porque você não tem jeito mesmo, você não muda, hein? Eu não sei o que, você vai morrer para mim. Ai, não acredito mais em você. Não, porque Deus inclui você. Jesus inclui você. E você não está incluindo, às vezes, alguém que tudo que aquela pessoa precisa é ser inclusa. Quando uma pessoa erra perto de você, o que ela menos precisa é ser chutada de perto de você. É ser tirada de perto de você. Tudo que um leproso não precisa é de mais uma ferida e ficar em isolamento. Porque aquilo que você vive aqui, ou aquilo que você faz com alguém, ele acredita que Deus fez com ele também. Se você tira aquela pessoa do seu convívio, não tem disposição para ajudá-la, não quer ajudar ela, você tem certeza que Deus também é assim. E Deus não é. Deus te veste, Deus te inclui. E às vezes a gente tira pessoas do nosso convívio. Ai, não, não aguento mais isso aqui. Ai, pelo amor de Deus, mas que canseira. Ai, mas sempre assim e tal. E o Senhor está disponível para você. E quando você erra, o Senhor te ajuda. Quando você faz errado, o Senhor tem misericórdia. Você não vai ter misericórdia das pessoas ao seu redor? Você não vai ajudar? Isso é valor cristão. Às vezes as pessoas, elas têm uma disponibilidade de ajudar as pessoas que estão na rua,
Passou alguém, um morador em condição de rua, ou qualquer situação, ela está lá e faz caridade, e não sei o quê, e ela ajuda. Não tem que fazer? Tem que fazer. Às vezes tem um familiar seu, do seu lado, passando dificuldade, e você não está nem aí. Você não se importa. Eu vi um vídeo com o Mu, é um vídeo de uma moça que encontra um morador em condição de rua e um cachorrinho bonitinho, junto com ele. E ela chega e ela fala para o... Ai, meu Deus, você está sofrendo, e não sei o quê, e tal. Aí o cara falou, não, a vida está difícil. Não estou falando com o senhor, não, estou falando com o cachorro. Vai lá, dá o dinheiro para ele, fala assim, vai lá, compra uma ração para ele, gourmet, que chama não sei o quê, leva ele no veterinário, e o morador de rua está sentado, lembrando assim, né? Ele come todo dia, aí, não, às vezes não. Que isso, você não pode deixar ele sem comida. Ela falando com o cachorro. É isso, as pessoas estão tão mais sensíveis com animais, às vezes elas são tão mais sensíveis com pessoas, que elas nunca mais vão ver. E tem alguém que é sangue do seu sangue, que dorme na sua cama, e que você está ignorando. Ah, não, já falei, isso aqui está fazendo graça, gracinha, hein? Vai lá. Tudo que essa pessoa precisa é de um empurrãozinho. Às vezes, uma palavra sua, eu já fui levantada por palavras simples, por um simples... vai dar tudo certo. Nossa, me deu uma força. Agora, quando você está, assim, já se arrastando, no fundo do poço, já assim, você mesmo está jogando terra sobre você, você já está lá naquele estado, nossa, não tem mais jeito para mim, e tal, não sei o quê. E as pessoas ao seu redor não te estendem a mão, não te ajudam. Bom, cadê o amor cristão aqui? Cadê? Cadê o cristianismo? Que é o que Jesus tem nos ensinado. Talvez você seja o que julgou. Talvez você seja o que errou. E das duas formas, o Senhor está nos dando uma lição. O Senhor chamou Pedro pelo nome. Por quê? Para mostrar que não se esqueceu dele. O Senhor não se esquece de nós. Em Atos 5,15, diz, traziam gente doente, em camas e macas para as ruas, a fim de que, pelo menos, a sombra de Pedro cobrisse alguns deles, enquanto o apóstolo passava. Depois de Pedro ter feito isso, até a sombra de Pedro curava. Pedro errou, e até a sombra dele depois curava. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Porque ele quis ser diferente. Não acabou para ele ali. A vida não acabou. Não acabou, viu? A vida não acabou. Você errou, não acabou a vida para você. Continue. Porque depois do erro, até a sombra dele curava. Um erro não definiu Pedro. E um erro não pode definir você. E eu tenho muitas pessoas dentro da palavra. Paulo, poderosíssimo, fez tanta coisa. Se tem alguém que foi cruel com os cristãos, foi Paulo. E olha que homem incrível ele se tornou depois de Jesus, depois do arrependimento. E Zaqueu, que esses dias falamos dele. Olha só quantas coisas. E Abraão, e Sara com Ismael, acabou para eles? Não acabou. Não acaba para mim nem para você quando você se arrepende. Não acaba quando você tem consciência e você quer mudança. Não acaba, porque alguém disse que acabou. Se você tem consciência e você quer mudança, não vai acabar. Só vai acabar se você acreditar que acabou. Só vai acabar se você acreditar que realmente, Davi poderia ter feito assim, sou um traidor, assassino, é isso mesmo, e ter se tornado pior ainda. Por isso que tem pessoas que você vê que quando ela erra, ela rola na lama mesmo. Você vê que ela fica pior. E ela vai ficando pior. E ela vai ficando cada vez mais difícil. Porque ela acreditou que aquele erro é ela. Agora eu vou fazer também. Já que eu comecei, vou fazer. Agora eu vou rolar na lama mesmo. Davi poderia ter dito, sou um traidor, assassino. Nada, se levantou, trocou as roupas. Opa, comeu. Novo.
Nova vida, vamos lá. É isso. Benditos são os que perseverarem até o final. Então, levanta. Levanta, limpa as vestes igual Davi. Pedro, eu sou ingrato mesmo, sou um medroso, neguei Jesus, eu sou ingrato e medroso. Pronto, que nada. Fez ainda muito mais, até a sombra dele. Seguiu fazendo milagres e milagres incríveis. E Abraão e Sara, que tiveram Isaac, mesmo depois do Ismael, mesmo depois de terem feito errado, mesmo depois do Ismael, lá vem o Isaac. Por quê? Porque não acaba ali. Porque há oportunidade de resolver as coisas. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram que eram aqueles erros. E se você acredita que você é um mentiroso, que você é um traidor, que você é um lascivo, que você é um viciado, que você é um sem condições, que você é isso, que você é aquilo, você vai ser mesmo. Você é, então. Se você acredita que é, então você é. Deixe de pensar como o diabo quer que você pense. É o diabo que sopra isso no seu ouvido. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e ela falou assim, esqueci tal coisa, eu sou uma besta mesmo. Eu ali pensando, gente, ela é mesmo então, porque ela acredita que ela é. Uma coisa é você ter consciência das coisas, falar assim, eu tenho mentido e eu preciso de ajuda. Sou um mentiroso mesmo, você vai botando força naquilo, você vai botando força. Não, porque eu sou egoísta mesmo, é que eu sou teimoso. Tem gente que fala com orgulho, né? É que eu sou orgulhoso. Ai, que lindo, nossa. A gente adora gente orgulhosa. Ai, que eu sou teimoso. Nossa, que legal, a gente gosta de conviver com gente teimosa. Melhor você conviver com um piso assim, só, do que com alguém teimoso. Porque, meu Deus, que difícil. É porque eu sou assim mesmo, viu? Eu sou já ouvi isso, eu sou cavalo mesmo. Quando pergunta, eu já vou. Nossa, que legal, que lindo. Todo mundo adora gente ignorante, mal educada. A gente quer conviver com gente assim. Senhor, me traz, eu quero. Com quem você quer casar? Com ignorante, mal educado, cavalo, teimoso, arrogante, que seja bem orgulhoso. É a nossa oração. A gente pede para conviver com pessoas assim, né? E tem gente que tem orgulho de dizer, é que eu não aguento desaforo, não levo desaforo para casa. Deveria. Deveria. Em algumas situações, para você manter a sua paz, leva. Leva sim. Não é fácil não, porque eu, às vezes, quando tenho que engolir desaforo, chego até febre. Verdade. A última vez que eu tive que engolir desaforo de uma moça no telefone, porque se eu respondesse, eu ia sair do fruto do Espírito. E eu estava com medo também dela me prejudicar na situação que eu precisava. Então, eu fui ficando quieta. Eu desliguei o telefone, tive até febre. Fui para casa assim, que o corpo doía. Eu estava com febre de nervoso. Porque eu queria assim, nossa. Mas não fiz. E tem situações que você precisa mesmo, ficar caladinho. Deixa Deus fazer. A bispa tem falado muito isso para mim, inclusive. Toda vez que eu vou em alguma situação para a bispa e falo, bispa, aconteceu isso, isso, isso e isso. A bispa nunca vem e fala, vem aqui, minha filha, vem aqui, deita aqui no meu colo. Deixa eu fazer um carinho para você. Não, a bispa tira o sapato e fala, vem aqui, agora eu vou te ensinar. Aí ela fala assim, a frase dela é sempre essa, cresça nos testes, o Senhor está testando você. Passe nos testes, aguente o que for preciso. Está numa fase de crescimento, então cresça. Fim. Aí, às vezes você fala assim, mas eu queria tanto um carinho, alguma coisa e tal, não sei o quê. Você não cresce com carinho. Você não cresce com passadinha de mão. Você cresce com gente grande perto de você, dizendo, você vai crescer ou não vai crescer? Que a bispa, quando ela fala com você, parece que ela tem dente no olho. Parece que ela vai... não é brincadeira, não. Aí fica aquele monte de gente perto dela ali, um gigantão, e a bispa pequenininha, assim, e todo mundo lá assim, igual criança, só ouvindo. Tá bom, bispa, ela vai, e ela passa de um por um. E você, e você, e você, e você, e você, e vai. E isso é crescimento. A pessoa que tem sabedoria, ela ama a correção. Você gosta de ser corrigido e tal? Ninguém gosta.
Mas se aquilo é preciso para crescer, então cresça. Então vá, então avance. Pare com isso. Você vai ficar parado porque alguém falou alguma coisinha de você? Porque alguém julgou que aquilo que você fez não foi sério ou não foi honesto? Você vai ficar parado porque alguém disse alguma coisa e aquela pessoa não tem peso nenhum na sua vida? Você vai parar por causa disso? Cresça. Cresça, desenvolva e faça como esses aqui que eu falei para você. Eles cresceram, sabe por quê? Porque levantaram, trocaram de roupa, como José. Trocou de roupa, se barbeou e foi embora. Davi levantou, trocou de roupa, seguiu a vida. Que até os criados ficaram ali pensando, nossa, mas agora que o menino morreu, ele levantou, foi comer? Uai, vocês querem que eu faça o quê? Não tem o que fazer. Então eu vou continuar a minha vida e seguir a minha vida. E tem gente parando a vida por causa de gente que não acrescenta nada na sua vida. Muito pelo contrário. Parando a vida por causa de gente que só tirou de você. Porque tem pessoas na nossa vida que só apareceram para nós para tirar de nós. E era o que a bispa estava falando ontem para os internos. Querido, quando você tem um inimigo na cola, um tubarão na cola, você nada mais rápido. E é isso. Nade mais rápido, então. Não para no caminho e fala, tem um tubarão aqui, me seguindo. Vai embora, siga a sua vida, cresça. E ore a Deus de uma forma diferente. Ontem eu fui orar a Deus, eu fui dormir orando a Deus exatamente assim. Senhor, como os discípulos, cresça a minha unção. Me faz grande. Para que eu prove para os meus inimigos, ou para as pessoas que desejam que não haja crescimento, que o Senhor é comigo. Essa tem que ser a sua oração. Não ficar se lamentando, não aquilo, não sei o quê. Limpa a roupa, vai, sacode a poeira, para com isso. O diabo está falando assim, você é o pior. Você é o pior de todos. Você vai combater, falar dele, dizer, não sou não. Não sou não. Você que é, esse lugar é teu. Falei, eu dei esse lugar para você, de honra. Eu não sou. Sou salvo, sou transformado. E se eu errei, eu vou consertar. E se eu errei, eu vou fazer diferente. Seja o que o Senhor vai chamar você pelo nome. No meu projeto 52 dias, eu pedi muitas coisas. Mas uma delas é que Ele me chamasse pelo nome. Senhor, me chama pelo nome. A minha frase do meu projeto é, eu não sou a pior, me chame pelo nome. E quando o Senhor te chama pelo nome, mostra que Ele é seu amigo. E eu quero ter Deus como meu Pai, e eu quero ser amiga dEle, próxima a Ele. Eu tenho dito isso sempre ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe meu nome, né? O Senhor sabe meu nome. O Senhor fez o mundo todo. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor fez todas as pessoas. O Senhor é tudo isso e mais um pouco. O Senhor, com uma ordem, pode mudar tudo. O Senhor tem feito grandes feitos. O Senhor fez grandes coisas na Bíblia e faz ainda hoje. E o Senhor me conhece. E o Senhor me chama pelo nome. Olha só a importância que eu tenho, então. E para finalizar, Isaías 45, 3. Eu vou lhe dar tesouros escondidos, riquezas secretas. Assim, você vai saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamou pessoalmente pelo seu nome para essa missão. Então, creia nisso com toda a sua força, porque o Senhor, mais do que toda a palavra que eu li, tem que guardar esse versículo dentro do seu coração. Porque quando Deus fala conosco, parece que as letras saltam diante de nós. Que foi o que aconteceu comigo exatamente agora. O Senhor te entregará tesouros escondidos, riquezas secretas, para que você saiba que Ele é o Senhor e que Ele te chama pelo nome para essa missão que Ele escolheu. Então, para de ouvir barulho de fora. Um erro não define você. Erros cometidos não nos definem. Se arrependa, se humilhe diante de um rei, do único que pode perdoar os seus pecados e fazer você crescer de uma forma diferente. Não deixe a sua vida acabar por causa de um erro, ou de uma chamada de atenção, ou de algo que está querendo parar.
Se levante com mais força. Grite ainda mais alto. Fale ainda com mais força. Faça ainda mais. Para que o Senhor comprove que você foi chamado, que você foi escolhido e que Ele te chame pelo nome. Em nome de Jesus. Amém? Então se coloque em pé, por favor. Se há algo que foi destruído, diga a Deus: eu não acredito, meu Pai, nessa destruição. Eu não acredito nesse problema. Eu não acredito nessa situação. Senhor, eu não acredito nisso. Eu acredito num Deus de restauração. Eu acredito num Deus que muda coisas em 52 dias. Eu acredito num Deus de credibilidade. Eu acredito num Deus que me chamou, que me escolheu e que me chama pelo nome. Um Deus dono de tudo e que ainda me conhece. Diga a Ele o quanto você confia nele. E que ainda que você tenha chegado aqui hoje e tenha cometido erros, diga a Ele: Senhor, me arrependo, me ajuda a mudar. Eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu não quero seguir o caminho das pessoas que eu conheço, que fracassaram. Então me ajuda, tem misericórdia, me trata com amor, me levanta, me veste, me chama pelo nome. Que é assim que o Senhor faz. Senhor, meu Deus, eu clamo, meu Deus, com esse povo agora, pedindo ao Senhor. Senhor, perdoa os nossos erros e as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, aquilo que fizemos, que falamos, que pensamos. Aquilo, meu Deus, que entristeceu o seu espírito e o seu coração. Nos dê uma nova chance, nos dê uma nova oportunidade de fazer ainda melhor. Como o Senhor deu, meu Deus, para esses e para tantos na Bíblia. Nos dê a oportunidade de fazer coisas diferentes. Nos levante, meu Deus, do pó. Nos ajude a reconstruir, meu Deus, esses sonhos, esses desejos. Nos ajude, meu Deus, a reconstruir muralhas, situações perdidas. Nós colocamos em projetos situações perdidas. Então, meu Deus, eu peço, reconstrua sonhos, desejos, projetos. A parte interna dessa pessoa, às vezes ela está destruída internamente. Ela ouviu coisas que machucaram, que quebraram ela. Reconstrói, Senhor, mas com uma força ainda maior. Dê oportunidade de fazermos diferente, com mais graça, com mais favor, com mais unção, com mais poder, que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meu Pai, nos chame pelo nome. Meu Deus, e nos inclua nos seus projetos, nos seus planos, não nos deixe de fora. Nós queremos estar dentro, ainda, meu Deus, que não tenhamos chegado aonde o Senhor quer que cheguemos. Então nos ajuda a alcançar, meu Deus, nos ajuda a chegar. Meu Deus, trabalha em nós, trabalha, meu Deus, no povo, que seja um povo resiliente, que continue correndo, meu Deus, correndo em direção ao Senhor, meu Deus, combatendo o bom combate, fazendo aquilo que precisa ser feito, para alcançar um objetivo maior, que é ser salvo e aceito pelo Senhor, para cumprir, meu Deus, com os sonhos e planos que o Senhor tem para nós. Cumpra na nossa vida, faça, meu Deus, a diferença em nós. Eu peço, meu Pai, agora eu oro por cada projeto, por cada propósito, e declaro restaurações acontecendo, mudanças acontecendo, mudanças, meu Pai, construções, reconstruções, novos sonhos, novos desejos, mudanças, meu Pai, mas mudanças poderosas, sejam mudanças internas ou externas, sejam mudanças, meu Deus, na vida sentimental ou geográficas, eu não sei, mas que os sonhos dela sejam, meu Deus, reconstruídos até então. E se o Senhor nos manda reconstruir coisas, então nos dê graça, o Senhor nos ajuda. E eu declaro, meu Pai, uma unção de favor, uma unção de ajuda, que cada um tenha, meu Pai, a unção que precisa para reconstruir, para mudar a forma de falar, para mudar a forma de agir, para mudar a forma de julgar as pessoas. Muda, Espírito Santo, trabalhe em cada um. Eu peço que o Senhor trabalhe desde esse altar até, meu Deus, os que estão aqui. Trabalhe em cada pessoa em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas sejam trabalhadas, libertas, mudadas, transformadas em nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode mudar algo, meu Deus, que às vezes pessoas ao redor dizem que não tem como. Então muda, Espírito Santo, faz o impossível acontecer.
O Senhor é o Deus, dono do tempo. Há coisas, meu Deus, que não há possibilidade de acontecer em 52 dias, mas o Senhor pode, porque basta uma palavra do Senhor e as coisas mudam. Há coisas que não tem possibilidade de acontecer diante dos nossos olhos, mas é o Senhor que manda, é o Senhor que dá a última palavra. Basta uma palavra do Senhor e coisas acontecem, basta uma palavra do Senhor e coisas são mudadas. Então muda, Senhor, dá uma ordem aos teus anjos, manda, meu Deus, que eles possam ir na nossa frente, soprar os nossos nomes em ouvidos poderosos, nos favorecer, meu Deus, de alguma forma. Coloca pessoas no nosso caminho que possam nos ajudar, nos favorecer, abrir o caminho, guiadas pelo Senhor. O Senhor é um Deus detalhista. Então eu peço, Senhor, coloca as pessoas certas, o caminho certo, a direção certa e o que devemos fazer em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida, cada propósito e declaro, meu Pai, respostas, unção, diferença em nome do Senhor Jesus. Esse propósito dos 52 dias vai ficar marcado nas nossas vidas como uma mudança de ciclo. Eu declaro mudanças de ciclo em nome do Senhor Jesus. Que nesses 52 dias, que daqui, meu Deus, uns anos nós possamos falar, foi nos 52 dias que o Senhor mudou a minha vida, o meu ciclo, a minha direção, mudou o cativeiro. Eu declaro que esses 52 dias fique marcado na alma de cada um, com uma grande mudança e uma grande transformação em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um e declaro, meu Pai, que nós somos aquilo que o Senhor diz que somos, que um erro não define e que nós possamos fazer muito mais, muito além do que fazíamos antes. Em nome do Senhor Jesus, dobre a unção, o poder e ajude a cada um e se manifeste de forma poderosa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o seu povo, abençoa todos que oram, não só aqui, meu Deus, mas em casa também, que seja um povo abençoado. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Abençoa, meu Deus, a nossa igreja virtual, que sejam, meu Deus, respondidos, abençoados, levantados, meu Deus, e que saiam hoje para viver suas vidas com muito mais força, com muito mais favor, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus.